Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Xixia. E o tema de hoje é lançando as sementes. E por que que hoje a gente vai falar sobre isso? Hoje o nosso convidado é alguém muito especial, o Fabrício. E aí? É alguém que é apaixonado por Jesus e eu conversei com ele há um tempo atrás, né? Eu lembro que um dia eu vi ele tocando teclado na igreja. E eu falei, caramba, dá pra ver a entrega que você tem ali, ele começa a chorar, e ele fecha os olhos, ele se esquece do mundo, dá pra ver que nitidamente ele tá entre ele e Deus. E eu conheci a história dele, não tão detalhada, né? Porque ele se apresentava pra gente e falava quanto tempo ele tinha conhecido Jesus, as horas, os minutos. Eu falei, caramba, esse daí realmente ama Jesus. E e aí, uma conversa que a gente teve, entendendo mais profundo como foi esse processo para ele falou algo que me marcou e que traz muito sobre a vida do líder, que é o papel da gente de lançar as sementes, né? De como ele conheceu Jesus e de como depois ele teve suas crises com Deus, né? Então ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente hoje, vai se apresentar, vai contar a história dele e a gente vai bater um papo sobre a importância da gente lançar as sementes na vida das pessoas, dos nossos liderados. Seja bem-vindo, Fabrício. Valeu, Bora. Muito obrigada por estar aqui, por topar, por É, compartilhar com a gente o que Jesus tem feito na sua vida. joia, valeu, obrigado. Se fosse um ano e 8 meses atrás, eu ia falar, e aí, beleza? Fabrício, só teu, Ateu. tá? Isso nunca aconteceria. Provavelmente você falaria assim, É, gravar um podcast falando do que Deus fez na minha vida. na- Jamais. nada a ver comigo há um tempo atrás. Nada a ver comigo há um tempo atrás. Em muitas coisas. Aliás, tudo que acontece na minha vida hoje era inimaginável, né? Você nunca imaginou Inimaginável. viver. Nunca, meu Deus. Aliás, eu tinha aversão a tudo isso que tá acontecendo na minha vida hoje. Aversão total. Quando falavam, né, por exemplo, minha esposa já estava com o Papai do Céu já desde de alguns anos, Peraí, orando não, para que você, não, né? peraí, Papai do Céu conheceu Jesus. Ela É, já virou verdade, cristã. é Tô pensando verdade. que é, Verdade, ela não morreu. ela virou cristã, gente. Exatamente. Daí então, esqueci o que eu ia falar. Que ela E aí, conheceu Jesus há um tempo. exato. Então ela falava, ô Fabrício, não sei o que, da igreja, tal, blá, blá. E eu, de jeito nenhum, isso pra mim não, né? Então, quer dizer, hoje eu sou o Fabrício, um ex-ateu, né? Graças ao Papai do Céu, feliz demais, a vida acontecendo real, escancarada na minha frente, enfim, tô vivendo uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida de plenitude. Descobrindo uma coisa, que o Deus da minha avó não é o Deus que eu tô conhecendo hoje. Daí a gente já entra na questão da semente. Eu nem sempre fui ateu. Ou talvez sim. Por Talvez você, quê? você conhecia o Deus dos seus avós e não o seu Talvez eu Deus. conheci o Deus dos meus avós. Talvez eu conheci o Deus dos meus tios, dos meus primos. Porque era uma família cristã. Posso dizer sim, ainda são. Mas eu não tinha conhecido o, o meu Deus. Aham. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, sabe? Mas, claro, temos que honrar essas pessoas que apresentaram o Deus deles a mim, que é o mesmo Deus, gente. Aham. Eu quero dizer Mas é a experiência, a né? A sua própria experiência, experiência a com minha Deus. própria experiência. Quando adolescente, eu ia para a igreja com a minha avó, com a minha mãe, ah, já lia bastante a Bíblia, tal. Só que fui apresentado um Deus bem nervoso, bem Uhum. bravo. Que qualquer coisa que Qualquer acontecesse, ele ia te qualquer coisa punir. Então ia me você ficava punir. pisando em ovos. Pisando em ovos. Então, imagina, você que é líder de adolescente sabe como é a vida de um adolescente. E na época não tinha a certa liderança como tem hoje, tão estruturada como é na nossa igreja. Que tem líderes que cuida, que estão ali, que busca no colégio, que leva, que vai tomar um café. Não tinha isso. Era assim, olha, você tá aqui como qualquer outro irmão da igreja.
sendo adulto, criança. Aliás, para criança ainda tinha o kids da Adolescente época, não era né? tratado Não como era, adolescente, tinha que ter não postura era. de adulto. Tipo, exatamente, a postura seria de adulto. Só que as sementes foram plantadas de verdade. Lá eu comecei a tocar na equipe de louvor, já tocava teclado e aprendi outros instrumentos. E isso sou muito grato também, porque a minha profissão de comunicação hoje, ela é muito embasada na música. É o que eu muito ensino hoje nas minhas orientações. Para quem não sabe, eu sou fonoaudiólogo, trabalho com preparação, preparação vocal, preparação de oratória de porta-vozes, hoje no setor público. Então eu uso muito a música dentro do meu trabalho. Então aquilo foi uma outra semente que Papai do Céu plantou e, enfim, está dando bastante frutos hoje. Só que ao passar do tempo, dos anos, né, da adolescência, que eu fui descobrindo o mundo e era um mundo que era totalmente proibido para mim, eh, eu fui repensando essa questão de Deus. Eu fui repensando e assim, para que eu quero uma pessoa, um cara que vai Pra me avaliar o querer tempo me todo. avaliar o tempo todo, que quer mandar em mim o tempo todo, e cheio de coisa pra ele fazer na África lá e preparar comigo? Eu, Aham, hein? cheio de Que coisa show assim. da Xuxa é esse? E, enfim, foi passando o tempo e eu fui realmente me distanciando dele. Embora que eu não o conhecia como eu conheço, tô conhecendo hoje. Fui me distanciando e eram mais perguntas Do do que que respostas. respostas. E eu acho que essa questão, né, de você conhecer o Deus que se relaciona, porque provavelmente você tinha uma visão de um Deus que não se relacionava e se colocava acima, tipo assim, estou te julgando o tempo todo, numa posição de julgamento o tempo todo, qualquer coisa que você fizer, eu vou te condenar, talvez seja por uma falta de pessoas próximas em que você visse Deus se revelar através dessas pessoas em amor. Então, talvez essas pessoas também estivessem revelando Jesus nesse papel de juiz. Tipo, eu estou te julgando também. Exato, e exatamente isso, elas também sofriam, Uhum, elas também viviam em uma prisão, uhum, elas também viviam em julgamento o tempo inteiro. E como elas aprenderam, elas ensinaram. E ok, só que isso me fez realmente quebrar todo o vínculo com Deus. Nossa, eu me lembro quando começou isso na minha vida. Eu falei, cara, eu não quero esse tipo de pessoa me observando o tempo inteiro. Aí eu comecei a perguntar: será que realmente ele existe? Será que isso não é fruto de uma imaginação, um de surto coletivo. surto coletivo? Daí algumas pessoas, ok, algumas pessoas podem realmente precisar de Deus, alguém pode precisar da Bíblia, pá, pá, pá. Então eu comecei a fazer essas perguntas e as dúvidas eram grandes e eu dizendo, não, não quero para mim. Então eu fui buscar outras respostas em outros locais. Por exemplo, eu fui assim, estudando, né, budismo, taoísmo, o espiritismo. É claro, mas eu nunca me aprofundei, mas tinham coisas que eu achava muito mais interessantes do que o Uhum, próprio, ensinamentos da Bíblia, aham. ensinamentos cristãos. Tá, chegou um belo dia, eu falei: "Sabe de uma coisa? Tudo isso é bobagem, tudo isso é vazio. Não quero isso pra mim não. Quero viver uma vida de verdade, não quero nada disso". Aí eu quebrei realmente o elo, falei: "Pum, daqui pra frente, só eu e eu mesmo". E é engraçado porque a gente foi criado, né? Somos criados em imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então a gente nasceu para contemplar algo, É. no caso, alguém. E aí a gente busca em pessoas, em bens materiais, em trabalho, em outras Uhum. religiões. A gente sempre está buscando preencher esse vazio, né? Então você saiu do cristianismo porque te apresentaram um Deus que estava te julgando ali, que estava te condenando o tempo todo. Então, assim, qualquer coisa que você faça, você pode ser fulminado, você vai pro inferno. Então se falava muito mais sobre o inferno do que sobre Jesus e o que transforma Jesus. Então, aí você criou um receio com Deus por conta disso. E aí tentou buscar preencher o que você sentia, né, ou o que você não sentia em várias outras religiões, tipo assim, buscando respostas e você não encontrava porque a resposta era uma pessoa. Exatamente.
Cara, eu sou do tempo quando rodava o disco da Xuxa pra trás nas igrejas. Ah, eu Então também. você tinha muito medo de tudo, Bem lembrado. Bem né? lembrado. E A a Coca-Cola com a Coca-Cola, luzinha é, acesa, Alô Alô Diabo. Diabo. Então você tinha medo de tudo, tudo isso, É, você o não podia mundo tomar Coca. não podia tomar Coca, o disco da Xuxa não podia ouvir porque tinha uma história, blá, blá. Imagina Então, ficar sem minha Coquinha meu Zero hoje. Deus! Então, quer dizer, eram coisas que iam construindo um medo. Uhum. Eu desenvolvia medo de dormir É. no escuro, porque eu tinha medo de, sei lá, o mundo acabar, de Jesus voltar, de, sabe? Era uma vida de medo. E quando eu desliguei da minha vida, muitas coisas começaram a funcionar. Por incrível que pareça, muitas coisas começaram a Porque funcionar pra mim. o medo ele trava, né? Ele Pelo menos paralisa a trava. gente. Aham. E é engraçado porque o medo ele não é Jesus, porque na Bíblia Não. fala em 1 João É. que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aham. Isso. E até no versículo, essa versão, a mensagem, ela é incrível, porque fala que onde o medo habita, onde o amor habita, não há espaço para o medo. Uhum. Então, assim, quando Jesus habita, é pro medo ir embora. É, exatamente isso. Então, o medo ele era abundante na minha vida. Então, quando eu tirei Jesus, tirei Deus, tirei o diabo, tirei o inferno, tirei tudo isso da minha vida, caraca, passei a dormir melhor, Uhum. sabe? Eu peguei aqui o É. versículo, nessa versão, a mensagem, Uhum. ele fala assim: Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. Isso aqui é muito forte. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo de julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados. Por isso agora podemos amar. A verdade é que ele nos amou primeiro. Eu amo esse versículo na versão a mensagem, porque se a gente vive uma vida com medo, né? É até uma questão básica. Quando eu tirei carteira, meu pai falou, aí aquele negócio assim, não, eu vou andar com você, tipo, nos primeiros dias e tal. E aí, no primeiro dia que eu tirei a carteira, eu peguei simplesmente o maior engarrafamento que eu já peguei na história. Não, o segundo, a primeira foi na época da escola, um dia que eu fui escondida em um passeio da escola. E aí eu falei, não, vou voltar no horário da escola, minha mãe nem vai descobrir, mas eu peguei o maior engarrafamento. Eu cheguei 11 horas da noite da escola. Mas, assim, que eu estava dirigindo foi o maior engarrafamento da minha vida. E aí, meu pai falou: não, não vai ter como eu ir com você até o seu trabalho e depois eu ir pro meu, porque o trabalho dele era primeiro, né? E ele falou assim: você vai ter que me deixar ir sozinha. E aí ele falou assim: não fica com medo, porque isso aqui é bens materiais, se acontecer alguma coisa. E eu nunca tive medo de dirigir, nunca. Então, assim, até as pessoas falam assim: ah, quero aprender a dirigir seu carro, era automático e tal. Aí ele, não, mas eu tô com medo. Eu falei assim: não, então enquanto eu tiver medo, você não dirige meu carro. Porque o medo, eu lembro que quando você tá com medo, você fica olhando assim, tipo, você fica olhando o tempo todo, você não consegue focar. E eu fui bater o carro a primeira vez, foi engavetamento no ano passado. Então, assim, 12 anos eu nunca bati o carro porque eu nunca tive medo de dirigir. E isso também não me impediu, tipo assim, não me deu medo de dirigir porque tinha acontecido algo. Então, o medo ele vai travando a nossa vida, né? Então, assim, você não vai poder fazer algo porque, esse trabalho não pode, esse aqui não pode, esse aqui não pode, né? Então, trava tudo e quando você tira o medo, você começa a viver uma vida mais leve e aí as coisas fluem de uma forma melhor, até a forma como você reage à vida. Então, assim, você anda com medo, você chega no trabalho, você tá mal-humorado. Uhum. Tipo, alguém faz uma piada, você, É. tipo, não pode rir. Mas antigamente É. era assim, né? Era Cristão não podia assim, rir. era, era uma doideira, era uma loucura, realmente era muito doido mesmo. Então, quando eu tirei esse Deus que realmente eu achava que era muito mal, né? É, perdi o medo de tudo isso e eu falei, caraca, que massa. Só que assim, eu sempre fui muito tranquilo, eu sempre fui um jovem muito tranquilo. Nunca fui assim, Festa, festa, de curtir. balada, sempre, nunca gostei de Era bebida crente, mas não alcoólica. Era sabia. um crente que não sabia, sabe? Então, eu nunca fui jogado assim no mundo, sempre muito contido, muito tranquilo, né? Então,
enfim, passei vários anos sem comunicar com ele. Realmente, eu apaguei ele da minha vida, literalmente. Só que ele tava lá, né? Aham. Ele é esperto. O bom é que ele nunca apaga a gente, Ele né? nunca apaga a gente. E aí, então, 2000 e... Aí já vem já bem pra frente, né? Assim, a minha vida toda, realmente, quando eu conversava com pessoas cristãs, eu nunca fui de rebater. Ah, você fosse conversar comigo há um tempo atrás, a gente ia conversar numa boa, super tranquilo, porque eu sempre respeitei. Respeitava. Falava de todas as religiões, como eu gostava de ler sobre. Então, cara, pois é, olha, que interessante mesmo, eu vi isso aí, é legal, cara. Pô, vi um filme de Chico Até porque você Xavier visitou também agora. muitas, né, nesse Visitei. período. Que massa, tá, que legal. Então, sempre fui, assim, eu acho que, um ateu legal. Eu era um ateu legal, um ateu Hã. do bem, né? Como é que era o apelido? Hã? O apelido que te dava é meu ateu É, favorito? meu crente Meu favorito, crente né? favorito. Exato, então, eu era até super de boa, eu conversava com qualquer pessoa sobre qualquer religião, trocava ideias bem legais, falava, e até concordava, não, isso faz sentido, cara, faz sentido, isso é legal, muito bom, siga teu caminho, que eu sigo o meu, né? Tá, muitos anos assim, peraí. 2019, a minha esposa, ela conhece a Ide pela uma postagem de alguém, acho que da Rebeca, né? E aí ela vai em um encontro de mulheres que até hoje tem, que é o Xi, né? Era uma conferência, na verdade. Daí ela foi, Fabrício, gostei muito de lá, eu gostaria de ir lá, tal, frequentar a igreja, algum problema? Eu, de jeito nenhum, meu Deus do céu. Meu Nem, Deus do céu. meu Deus, Pô, meu Deus do céu, até sabe de uma coisa? Eu adoro falar hoje isso, sabe? porque eu É não que antes falei eu não muito. falava. Hoje eu falo assim, meu Deus! Aí você, Meu meu Deus do Deus. céu! Aí eu não falava isso de jeito nenhum, né? Adoro falar hoje. Ai, meu Deus do E é o céu! meu Deus. Meu Deus! E antes eu não falava, né? Não, vai lá, sem problema nenhum, nem por isso, nem por qualquer outra coisa. Vai. Seja Eu só não feliz. quero participar, Aham. né? Eu não quero participar, não, beleza, pô. Então ela começou a ir pra igreja, tal, participando todo domingo, tá? Indo de manhã, e às vezes ali à noite. Isso um ano, assim, sem participar de nada da comunidade, nada da IG. Aí eu mesmo falei pra ela, olha, tá, já que você tá participando, assim, fervorosamente, por que você não participa, então, de um grupo lá, acho que vai ser bom pra você. Então, a Laona tá no Kids hoje porque incentivei, deixar claro. Mentira, então, enfim, ela foi e começou a participar do Kids e tal, só que ela começou a sentir a necessidade da casa dela tá envolvida, do lar dela tá envolvido com o Papai do Céu, Querer compartilhar aquilo que ela estava vivendo, né? compartilhar. Só que ela ia pra igreja e voltava, e ela nunca chegou e falou: Poxa, você não quer ir pra igreja? Que não sei o que. Nunca, nunca, jamais ela me julgou, jamais ela me colocou contra a parede, nunca. Ela chegava, a gente almoçava, ela me contava o que acontecia. Olha, que massa, bacana, legal, tal. Enfim, ela começou a orar. Aí que o negócio ficou sério. Aí, É, meu irmão, o bagulho ficou sério aí, cara. Ficou sério aí. vamos pro nível hard Ficou. agora. Jogou pesado. Ficou pesado. Só que eu super resistente, cara. Muito resistente. Muito resistente, assim. E como foi a mudança que você viu em casa, dela? Nossa. Você via assim, cara, é, é uma outra pessoa, assim, o que que tá acontecendo com ela? Se ela tem mudado muito, em comportamento, Ah, assim, muito... o temperamento dela, né? Enfim, ela não me matou. Né? Eu brinco assim, não, se você não é, como é que fala? O réu primário, né? Aham, não usou. Não sou réu primário. Ela pregou com a vida, né? É exatamente com a vida, sabe? O olhar dela já era o outro. Nossa, bastante coisa, assim, sabe? A fé dela em muitas coisas foi revigorada. Assim, coisas que eu observava assim, cara, tá diferente, né? Ela Uhum. tá tendo um propósito a mais na vida dela, assim. Só que eu achava massa pra caramba, achava muito bonito, só que eu não queria aquilo pra mim, não, né? Eu não queria nada que estivesse envolvido o nome de Cristo. Aham. Absolutamente nada. Aliás, queria ela que estava envolvida no nome de Cristo, né? Filha de Cristo. Filha de Cristo. E daí ela começou a orar tal, enfim, foi passando algum tempo, ela me chamava para ir para a igreja com ela, até ia,
sentava lá, via todo mundo cantando e eu, do jeito que eu Julgando. sentava, eu só olhava assim, esse Estranho. povo maluco, estão aqui orando para um teto, parece Chorando, chorando, o pessoal tremendo e levantando a levantando a mão. mão. Que isso, maluquice. Aí quando o pastor falava palmas para Jesus, eu ficava com a minha mãozinha aqui, não vou bater palma, não mesmo. E aí ela, uma vez, ela pegava minha mão assim, bate palma, eu... Enfim, não queria papo com ele. Só que lá na ID é muito legal, porque assim, é uma galera que acolhe qualquer pessoa. Não importa, realmente cumprindo aquela parte, venha como estás, é isso, Aham. né? Do jeito que estiver, venha. Vinde a mim. Vem, vem. Aham. Não tem isso. Vão abraçar você. Então, como eu tinha o prazer de falar que era ateu, então todo mundo sabia. Aham. Todo mundo sabia que era ateu. Mas, cara, às vezes que eu ia, todas as vezes, Ninguém, tipo assim, ninguém. ok. Ah, tá, deixa eu te abraçar aqui, cara. E me abraçava, o Gaspar me levantava no alto, o pastor Ed, todo mundo, Jonathan, enfim, todo mundo, eles realmente gostavam da minha presença lá. Eu não queria estar ali, mas eu sentia bem estar ali perto deles. Como eu era uma pessoa muito reservada, eu não tinha amigos fora de casa. Então, a minha amiga sempre foi minha esposa, né? E somos, assim, um em carne o tempo todo. Daí então eu não tinha com quem conversar fora. E É muito bom quando o reservado vai pra igreja. não é? E aí tal, participava. Eu fui até em um GC lá na casa do César, né? Eu fui lá, Aí um foi lá que você GC. foi apelidado como meu crente Crente favorito. favorito, acho que foi a Sofia, né? Aham. E aí, então, o pessoal começou a gostar de mim. Ah, Fabrício, tá, pra mim participar de churrasco. Churrasco eu vou, cara, na hora, deixa comigo. Tá, participar de Aí, algumas tá pronto pra ser coisas. crente. Pronto a ser Só crente. faltava falar que era crente. Só. Gostava de churrasco, comer. E aí foram isso durante 4 anos, mas eu ia assim, sei lá, umas 3, 4 vezes no ano, lá na IG. Era poucas vezes mesmo. Em 2023, a Lauana participou de um curso de desenvolvimento pessoal, emocional, que todo mundo conhece, que é o método CIS, aqui em Brasília. Daí ela participou, aí ela falou pra mim assim: você deveria participar Esse gosto. desse curso. É algo para empresário, não sei o quê. Você vai se conectar. Aliás, não, segura esse ponto. Segura. Um pontinho. Um mês antes desse curso, a gente viajou para comemorar. Eu não lembro, acho que foram 14 anos de namoro, coisa assim, 2023. Só que aí, a Lawane e eu, nós não éramos casados, assim, de papel passado, não tinha. E quando ela falava que queria casar e queria um pastor para celebrar no casamento, nosso casamento, eu falava, de jeito nenhum. Pastor não, a gente pode chamar o juiz de paz, né, que vai lá e faz, mas casamento com pastor de jeito nenhum. Quando ela falava que queria filhos e que, enfim, eu falava, ele não vai estar no Kids não, que eu não quero que ele aprenda essas bobagens não, Aham. né? Eu falava assim, ela ficava bem triste, né? Mas eu falava com carinho, né? Aham. Mas ela ficava triste. Aí, quando a gente viajou para comemorar o nosso aniversário de namoro, eu preparei para ela uma surpresa, que era pedir em casamento. Daí eu fui, comprei aliança, tal, a gente foi para um lugar muito bacana. Aí chegamos lá, pedi em casamento e ela aceitou na hora, claro, né? Já era Quero casado. casar. Só que na hora veio uma preocupação na mente dela. Foi, E tá, com quem vai e fazer agora? Quem vai casamento? fazer o casamento? Porque o meu sonho, tudo dela é ser meu sonho. Meu era Meu meu sonho, sonho. Era meu meu sonho. sonho. É, que um pastor vosso nosso casamento. Daí ela conversando assim, tá, a gente já vai casar tal. Aí eu, partiu de mim, eu falei, não, aí vamos chamar o Ed, o pastor Ed, pra fazer o nosso casamento. Ela, hã? Pastor Ed? Aconteceu. Tá. Então, ela, na hora, ela já começou a desenvolver um monte de coisa do casamento. Em uma semana, já tínhamos lá o local para casar, já tínhamos falado com o Na pastor verdade, eu acho que já Ed. estava tudo pronto. Tava A tudo. mulher ela é É precavida. verdade, ela é esperta. Aí, já falei com o pastor Ed na mesma semana, e todo mundo ficou assim, caraca, estranho, mas ok, deve ser Deus já trabalhando ali. Aí, no mês seguinte, ela foi fazer o método do CIS, ela gostou Deve ser Deus e... trabalhando ali, sem É, acreditar em exato. Daí, ela fez o método CIS e falou, Fabrício, você tem que fazer. Vai. Aí eu fui fazer em São Paulo. Chegando lá, eu fiquei muito decepcionado.
Porque o curso, ele tem muitos. Muita ênfase cristã, muita base Tem, cristã. demais. Eu falei, não O acredito, cara. golpe tá aí. Ela Cai quem É, o quer. golpe tá aí. Ela mandou pra uma igreja. Cara, eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu queria vir embora a pé. Tão triste. Eu tinha essas coisas. Quando eu ficava chateado, eu andava, né? Se eu sair daqui agora, eu chego semana que vem. E aí eu fiquei muito triste, cara, muito chateado e tal. Mas depois de 2 horas de curso, o Paulo Vieira começou. Eu nem sabia quem era Paulo Vieira. Paulo Vieira. Quando ela falou que ia fazer um curso com Paulo Vieira, eu achei que era comediante. E aí ela começou a falar sobre, lá no curso, né, sobre muitas coisas e, enfim, fizeram muito sentido pra mim. Não a parte da Bíblia, a parte científica, ok. Nesse curso, sentou uma menina do meu lado. O nome dela é Jennifer. Ela sentou e ela olhou pra mim e falou assim: tem um nome da gente fica no crachá. Falou, Fabrício, abre o teu coração. O Espírito Santo vai falar contigo. Aí eu falei, garota, Fabrício, sou ateu. E ela olhou pra mim assim, o olhão verde dela. Tá, tem nada não. Tem nada não. E aí aquela menina não saiu mais do meu lado, cara. Ela ficou ali, o curso acontece por 4 dias, começa de manhã, vai até de madrugada. Daí ela começou a me apresentar lá a família dela, os amigos que estavam com ela, e ela me chamou pra sentar à mesa com eles, pra comer com eles. Aí na hora que eu sentei, na hora, eu me senti atraído por eles, sabe? Comecei a gostar deles do nada. E eu me perguntava, por que que eu tô gostando? Aí eu falei Mal pra conheço eles, ele. eu nem perguntei pra mim, eu falei pra eles, por que que eu tô gostando de vocês? Aí Deus. eles, é Jesus, viu? Não faz sentido Não. nenhum. Não. Aí todos eles ali ministrando sobre a minha vida, falando sobre Cristo. E eu até falava assim, não, beleza, a gente pode conversar sem problema nenhum. Eu falo sobre religião mesmo, vamos lá. Blá, blá. Enfim, foi passando os dias e é, é aquilo queimando, de certa forma, no meu coração. Eu lembro que no domingo, já esse é o último dia de curso, eles resolveram fazer uma oração. Fabrício, a gente pode orar por você? Eu, não, tudo Não vai bem, fazer diferença. já tô na igreja do Paulo Vieira, porque a gente não faz não faz uma oração aqui. E aí, Um a mais ou a menos, né? eles começaram a orar por mim. Eles ficaram assim, à minha volta, colocaram uma mão no ombro, na cabeça. A Jennifer ficou aqui, pegando a minha mão. E aí eles começaram a orar. E aí, cara, muito doido. Eu não conseguia olhar pra ela, pra Jennifer. Eu olhava e comecei a chorar. Aí eu, eu consigo olhar pra você, sabe? E aí todo mundo começou a orar tal, e eu comecei a chorar ali. Eu não conseguia olhar pra ela, é muito estranho, cara. Eu não conseguia, eu olhava e começava a chorar ali. Mas era um choro de felicidade. Era um choro assim de esperança, algo muito grande. Aham. Um choro que a gente não consegue explicar, É. sabe? E aí eles terminaram a oração, amém, e eu falei, amém, né? Aí E eles, aí foi esse momento. né? Aí eles falaram assim, que espécie de ateu é esse que fala amém, gente? Eles começaram a tirar onda, né? A rir, mas eu continuei ateu, do mesmo jeitinho. Voltamos pro curso, tal, e esse último dia ele começou às 11 da manhã e foi até às 7 da manhã seguinte. Ok. Eu tava muito feliz nesses dias de curso. Estava me sentindo grande, não estava cabendo dentro do local, sabe? Tava gigante. Eu saía do curso, ia para casa e muito feliz, mas eu não estava ligando nada disso a Papai do Céu. Aham. Nada disso a Papai do Céu. Tava ligando a realmente a euforia do local, as ativações que a gente fazia, a forma de estar lá com as pessoas que eu nunca tinha visto na vida e estava gostando delas. E então, eh, o último dia, tal, tal, intenso curso, intenso. 7 da manhã terminou o curso, a gente foi se despedir. Daí eu fui e falei com a, com a pastora Neta, que estava no grupo. E pastor, eu não falei do acordo, né? Ela fez um acordo comigo sobre assim, Fabrício, vamos lá. Se Papai do Céu existe,
ele fala contigo essa semana. E se ele não existe, não vai falar. A gente pode fazer uma aposta, um acordo? Aí eu falei, beleza, vamos lá. Pá. Aí nessa última hora na despedida eu falei, e aí, pastora, aquele acordo tá de pé? Daí ela falou, Fabrício, é com Deus. Aí, assim, era só uma brincadeira mesmo pra descontrair Aham. e a gente. Mas valeu. Valeu. É. Tá bom, tchau, gente. Olha, o ano que vem eu volto pra cá, pra São Paulo. A gente vai e trago a Lauana pra vocês conhecerem e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, na hora que eu dei tchau pra eles, eu tava feliz, né? Muito feliz, realizado. Na hora que eu dei tchau pra eles, coloquei meus pés pra fora da Expo São Paulo, na hora, e veio uma nuvem escura sobre a minha vida, assim, ó. Bum! Me derrubou. Uma tristeza que eu não consigo. Ah, hoje eu sei o que é. Mas Uma. na hora você não entendeu Na hora eu não nada. entendi nada. E eu. Uai. Tava bonzão ali, mano. O que aconteceu? E agora tô aqui. E eu, hein? Tá acontecendo? E as pessoas passando felizes do meu lado. Um cara começou a contar pra mim que reconciliou com a esposa lá na hora do curso e tava doido pra chegar em casa. E eu, que massa, né? Que legal. Parabéns, cara. E triste. Assim, as lágrimas segurando aqui. Eu tava na rua, né? E querendo chorar. Eu, cara, tem que ir pra casa. Peguei o Uber, fui pra casa. Na hora que eu abri a porta da onde eu estava hospedado, desabei. Chorava, chorava, chorava. Mas não era choro assim de só lacrimejar, ficar ali coisadinho que não era choro de sei Criança. lá. Pai. Não, pai não, né? Ai, tá acontecendo. Agora tudo pra mim é pai, Tudo pra mim gente. é Deus. Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Eu não consigo parar de chorar. Tá, aquela coisa toda. E andava, o local onde eu tava hospedado, olhava pra um lado, olhava pra outro. Nada me trazia alegria. Eu tomei um banho, tomei um café ali e chorando. Triste. Era uma depressão de um dia, assim, que eu nunca tive na minha vida. Como falei pra vocês, no dia que eu abandonei Deus, comecei a ficar feliz. Entre aspas. Feliz, né? Então, o meu estado emocional sempre foi muito tranquilo, super de boa. Aquele dia ali desabou o mundo pra mim. Blá! Chorava, 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 chorava. Tomei um café, sentei na cama pra dormir. Afinal, eu tinha passado a noite sem dormir por conta do curso. Sentei na cama. E aí eu falei, cara, assim, pra ele, né? Olha, se você existe, então, você fala comigo, hein? Senão você não fala comigo nunca mais. Desabar, chorar, chorar, chorar. E daí eu deitei, dormi, acordei 1 da tarde. E na hora que eu acordei, já acordei chorando de novo. Eu não consegui, era uma torneira assim, ó, que ligaram, Desidratou. tirou o negócio lá pra que fechar, e só quem tivesse a chavinha que ia fechar aquela torneira. Aí eu voltei a chorar, aquele desespero em todo, não conseguia achar ninguém pra me ajudar, assim, porque não tinha ninguém por perto, né? E aí eu pedi uma comida, até a comida que veio era uma comida ruim. Terrível, cara. Olha, quando eu falo, eu lembro daquele arroz, aquela coisa, assim. E eu, ai, tá chorando. O que tá acontecendo, cara? Pra que isso? Tá. 1 da tarde, 2 da tarde, mais ou menos 3 horas. E assim, eu tenho tudo isso no meu celular até hoje, tá no meu WhatsApp, né? A partir de 3 horas, eu tenho tudo registrado. A Lauana fala comigo. Ele, tudo bem aí? Daqui a pouco você volta pra casa. Eu falei, tudo certo, tô resolvendo umas coisas aqui. Aí ela já sacou. E aí, então, deu 3h20, eu mandei uma mensagem pro meu grupo, esse grupo que eu conheci lá em São Paulo. Eu falei, pessoal, desde a hora que eu cheguei, eu não consigo parar de chorar. Eu tô desesperado, preciso de ajuda. Eu não sei o que que tá acontecendo. Daí ninguém respondeu. Todo mundo Todo dormindo. mundo dormindo, meu. Todo mundo dormindo, estavam todo Todo mundo mundo feliz com cansado. Jesus. Todo mundo feliz com o Papai do Céu. Pá, tal, contando as bênçãos, E o né? Fabrício na crise com Jesus, Na sem saber crise, que era. sem saber. Deu 3h23, nada. Aí, quase 3h24, eu vou pedir ajuda. Aí eu fui, ajoelhei, o ateu, né? Ajoelhando, aí eu falei, isso só pode ser
você, né? Você existe mesmo, né? Só que como eu não estava acostumado com esse tipo de emoção, eu falei, você existe, cara. Por favor, me ajuda. Na hora que eu falei, me ajuda, na hora, não foi assim, vou tratar de você, foi na hora. Eu senti um abraço assim, sabe? Assim, um acolhimento assim, blá. Na hora eu parei de chorar. A cara tava assim, meu, o O que aconteceu? que aconteceu? Cara, foi um negócio assim de mudança assim, instantânea. Acabou. Parei de chorar naquele momento. Passaram assim, sei lá, uns 40 segundos, o meu telefone toca. Foi o Ivan, do grupo também. Fabrício, o que tá acontecendo aí, cara? A gente viu tua mensagem aqui, mas onde que você tá? Fala que a gente te busca, pra você vir almoçar com a gente aqui então, tal. Ivan, e ele falando Aham, desesperado, né? Aquele sotaque carregado paulista, tal. Vem, tal, não sei o quê. Ivan, cara, aconteceu um negócio aqui. Aí eu fui contar a história pra ele. Aí a mulher dele pegou o o telefone. telefone. Fabrício, o que tá acontecendo? Tal, não sei o que, não sei o que. Aí eles começaram a chorar, aí fizeram oração de confissão comigo, tal, aquela coisa toda. Daqui a pouco todo mundo entrou na Na ligação, chamada. na chamada, e todo mundo chorando. Eles, nossa, eu sabia que Deus ia fazer uma coisa pra hoje, não sei o que, 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 não sei o que. Todo mundo muito feliz, todo mundo Celebrando. chorando. Aí a partir desse momento, Débora, a minha vida foi outra, sabe? Primeiro, tirou a tristeza, tirou. eh, Muitas coisas me foram reveladas assim nesse período de curso, muitas coisas me foram reveladas nesse dia, do orgulho que eu tinha, sabe? Do ego enorme que eu E é tinha. engraçado que a gente coloca Deus muitas vezes como a última resposta, a última É, solução. Só que na verdade ele tinha que ser a primeira, tinha né? que ser a primeira. E aí a gente coloca assim, então foi a sua última opção. No seu caso, você não conhecia e não se relacionava, mas muitas vezes a gente que se relaciona com Deus, a gente já é cristão, já tem uma caminhada, a gente coloca Deus como a última opção que a gente tem. Não, eu vou tentar resolver do meu jeito, da minha forma, eu vou lidar com as minhas Sim. emoções, Uhum. eu vou lidar comigo mesmo e eu não corro atrás de quem vai ajudar a lidar com isso, né? De quem vai falar, cara. Exato. Então, para mim também, dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, na verdade, no momento mais difícil, né? Em que eu comecei a falar, não, será que realmente Deus existe? Porque eu tô passando por isso. E aí, nesse momento que eu falei, Deus, senta aqui, vamos conversar. E assim, cara, rasguei meu coração pra Deus, eu tô passando por isso, eu penso isso, a minha vida é assim, assim, assado. E naquele momento eu falei assim, se você existe, me ajuda. E Deus foi a minha última solução. Eu busquei ajuda em todos os lugares, menos em Deus. E foi nesse momento que eu falei assim, me ajuda. Aí ele falou assim, agora você me deu liberdade pra poder agir. É verdade. É mesmo. E interessante porque ele não é o tipo de bater na porta com o pé e E é não, ele espera o convite. Deus é lindo demais, cara. Lindo. Ele espera o convite. Se você o convidar. o convidar, ele vai vir, cara. Aham. E vem sem demora. E ele tá ali na porta, né? Então, Tá. assim, ele não, assim, agora eu não tô. Aham. Não, eu sempre tô aqui. Então, como você falou, você deixou ele, mas ele não te deixou. Não deixou. Não deixou. E então, a partir desse momento, a tristeza foi tirada, deu lugar à alegria. O medo daquele dia inteiro foi tirado, veio o amor, e aí eu tive que voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, aí a minha esposa foi me buscar, a gente estava 4 dias distante, daí ela foi me buscar com balão, com cartaz, tudo assim, voltou. Ela sabia que tinha voltado um cara diferente. Ela sabia já. Deus já tinha falado pra ela. E aí, enfim, fiz uma festa no aeroporto, chegamos em casa, contei toda a história, e no final eu falei, olha, aconteceu mais uma coisa. Ela, então, encontrei uma família, o pessoal lá, aí contei toda essa história, né? E aí, hoje, quando você falou comigo, eu tava resolvendo essas coisas com ele. Então, eu, não, não chamava Deus de pai, falei assim, Ainda é não tava tão Deus, íntimo não, assim do tava meu não. pai. Tipo assim, a ele, né? Aí ele Ele, me como que você trouxe. chama? É. Aí ela só levantou assim, eu achei que ela ia falar, Fabrício, meu amor, Esperei tanto lindão, tempo. você não acredita de chorar. Não, chegou assim, que bom, legal. Ó, amanhã você entra no grupo Da do origem. Origem, a gente faz o 10-10-10, tem um devocional, e eu falei que sim, ela,
Já tava tudo planejado? Querido, eu já sabia disso. Deus falou pra mim. O Ela golpe falou, ele foi completo, o foi golpe ele tava por completo. etapa, já planejando o planejamento. Então, a minha vida, ela foi realmente mudada. Ela foi realmente transformada. Eu quero dizer, ainda está em transformação. Ainda o ego e o orgulho, eles estão a qualquer momento, se der a oportunidade, eles voltam, né? Então, essas coisas eu tive que, enfim, tô aprendendo e tô sendo transformado. O lance interessante é que, assim, para minha esposa e para bilhões de esposas que não têm seus maridos dentro da igreja, que não têm seus maridos com a vida em Cristo, não desistam. Aham. Minha esposa Lança as lutou por sementes. 5 anos, Hum. né? E tinha momentos que ela falou pra mim, depois a gente foi conversar mais, ela falava, Fabrício, tinha vezes que eu saí de casa e ia chorando de casa até a igreja, né? Isso, nossa, eu machucou muito, assim, quando ela falou pra mim. Então, ela não desistiu. Ela podia falar muito bem, poxa Deus, como é que pode? Eu tô aqui, tal, na tua casa, e o Fabrício não tá aqui, por quê? Você não tem condições de mudar o coração dele? Não, ela ficou firme. Ela ficava firme, estava na igreja, ela olhava pro lado, ela fazia isso mesmo, ela olhava pro lado, chamava o meu nome, Aham. mesmo não estando lá, Uau. sabe? Ela olhava e profetizava, não, essa cadeira aqui é do É. A Fabrício. mulher de Provérbios 31. É, ela falava. Ela olhava e chamava o Fabrício, Vai sentar aqui um bem-vindo. dia. E eu nem lá tava. Então, as esposas têm. As esposas não, os maridos também, porque também tem maridos que as esposas não estão, Aham. não estão, mas é claro que a, a maior parte são as mulheres. Então, não desistam, não parem de lutar. É. Até É, os próprios adolescentes, que eu vejo muitos, é. que a maioria ali vai sem os pais, né? Sim, E gera pra eles exato. até questão, tipo assim, não tem quem levar às vezes, né? Então a gente dá carona, Uhum, na casa dele não tem quem compartilhar dessas coisas, exato. né? Desses momentos. Então muitos deles às vezes, têm essas frustrações, assim, ah, meus pais não vêm, eu venho sozinho, né? Isso, isso. Então tem que. O testemunho é um testemunho em silêncio. É, não, o conselho, não julguem a quem da sua casa que não tá indo para a igreja com você. Apenas ame essas pessoas. Foi assim que a Pregue Laura com a fez sua comigo. vida. Pregue com sua vida. Aham. Pregue com seu silêncio, com a sua forma de Tem olhar para uma essas frase que eu gosto pessoas. muito que é assim: pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Sim, se necessário, use Se necessário, use palavras. palavras. Interessante. Então, Aham. é, a nossa própria pregação é a nossa vida, porque às vezes não adianta a gente falar algo ali e a gente não viver aquilo, porque as pessoas elas estão olhando aquilo que a gente vive, É, aquilo que a gente faz, e não muitas vezes o que a gente fala, né? Então até os próprios pais falavam muito assim, ah, faça o que eu falo e não o que eu faço, mas não tem como, porque a gente é é, inspirado por referência, exato. por ver, por comportamento, né? Então, assim, você fala, então, assim, gera até uma incoerência, as pessoas elas não gostam daquilo que é incoerente, daquilo que aparenta ser falso, né? Você viver, você falar algo e você viver outra coisa, eu não quero andar com uma pessoa que fala algo e vive outra coisa. Eu não preciso nem falar de uma pregação, eu falo de tudo. A pessoa que tem um casamento, mas ela trai durante, tipo assim, cara, É, você não é coerente, né? Então ninguém quer andar com pessoas que não têm coerência naquilo sim, que falam ou que age de forma contrária, né? Então, o maior exemplo que a gente pode deixar para quem está caminhando com a gente é o nosso exemplo no dia a dia, a sim. nossa vida. Exato, exatamente. Então tem que ter esse cuidado, né? Porque as pessoas que não estão indo com você para a igreja, que não estão adorando o Papai do Céu, elas, por exemplo, dentro de mim, né? Quando na época, eu, mesmo sendo um ateu legal, mas às vezes eu não era. Aham. Porque às vezes, por exemplo, a Launa chegava em casa enfim, tinha alguma coisa que eu não tinha feito lá, como ela tinha pedido, ela ficava brava comigo. Então, aí eu olhava e falava assim, "Mô", eu falava assim, amor, mas você acabou de chegar da igreja. Ah, começou a usar o. Aí começou a Sim, virar o jogo ali para usar a seu exato, favor. né? Eu era um ateu legal, mas nem, Mas nem, nem era uma tanto. pessoa. Era uma pessoa. Ah, Então, de vez em quando eu fazia isso. E isso eu machucava pra caramba, né? Então, essas pessoas que não estão indo, você que está indo, que tem uma vida com o Papai do Céu, ame essas pessoas de forma sobrenatural, porque tem que ser sobrenatural, né?
Porque, principalmente elas, se elas forem ateus, eh, elas vão estar o tempo todo querendo estar certas, estarem certas. Elas se acham, muito inteligente, porque era assim que eu achava, imagina. Eu não preciso da sabedoria divina. Não precisa, sabe? Então é interessante que essas pessoas sejam amadas o tempo inteiro, bem como você falou. Então, é uma vida diferente. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja no domingo seguinte, após esse episódio, que aconteceu no dia 20 de novembro, às 3h24 da tarde de 2023, quando eu cheguei lá, tinha gente chorando. Outra percepção. Todo mundo, Fabrício, vem me abraçar. E não sei o quê. Caraca! Todo mundo celebrando sem Todo te mundo conhecer direito. doido. A Sofia, que me chamava de meu crente favorito, ela falava, eu sabia, não sei o quê. Todo mundo feliz demais, enfim. E eu lembro que eles falavam de você sem você ser crente ainda. Ah, Fabrício É. não é crente, ele só não sabe ainda, é o nosso crente Exato. favorito. Exatamente. Então, assim, não se trata de uma religião. Nossa, muito longe disso. Muito longe, não. Não chega perto, não tem nada a ver com religião. É uma vida de Trata comunhão de com uma o Papai do pessoa. Céu. É de tratar, de se reconhecer, ser reconhecido como filho de Deus, sabe? Hoje eu acordo e faço hi-fi com Cristo, sabe? Eu coloco a Intimidade, né? intimidade, tem cadeiras lá na graminha que eu falo, pai, senta aqui, Jesus, senta aqui, e a gente troca ideia, sabe? Então é o relacionamento, é conhecer e de alguma forma ser usado por ele, ser levado por ele, com ele, para tocar outras pessoas. Uhum. E eu acho que o legal é que, independente, né, de como foi te apresentado, né, por mais que a forma tenha sido um pouco dura, alguém lançou a semente, alguém apontou Jesus para você. Ah, E o nosso papel como igreja, como líderes, é amar as pessoas. Então, talvez, né, a gente nunca, que foi o que a gente falou no podcast anterior, talvez a gente não seja a pessoa que vai colher esse fruto. A pessoa que semeou na sua vida quando você era adolescente, ela não viu você, e eu aham. não sei se hoje ela sabe, se ela, em algum momento ela soube que você se tornou um cristão, se ela tinha, Uhum. tinha uma lembrança, tipo, ah, lembra do Fabrício, É. que era assim, ou às vezes que dava trabalho, se tornou ateu, depois agora é cristão. Então, talvez ela nunca tenha nenhuma, assim, não teve nenhuma informação sobre você, mas alguém viu esse fruto Sim. crescer, alguém fez essa colheita, né? Então alguém viu. Então, o nosso papel como igreja é amar, amar as pessoas com intencionalidade, amar de verdade, amar às vezes confrontar, amar é conversar, amar é estar próximo, amar é estar junto. Mas quem faz crescer é Deus. Então, se a gente coloca na gente esse peso, né, assim, essa responsabilidade de, sou eu que vou fazer crescer, se a gente não vê esse fruto, a gente fica frustrado. E aí, de repente, passam anos e cada um tem um processo. Você vê que você teve um processo no início ali, Uhum. na sua juventude, conheceu e aí tentaram te acompanhar ali. Não, não foi, mas, cara, num quarto de um hotel, chorando numa crise, e provavelmente, talvez essa crise, ela tenha sido de uma vida vazia sem Jesus. Então chegou um momento em que houve uma gota, quando mexeu com as suas emoções, elas já estavam bagunçadas. Você só não enxergava, não dava, não acendia a luz daquele quarto. E aí, quando o momento que você vai para um curso, que você lida, trabalha com emoções, trabalha, traz Jesus, né? Traz a Bíblia ali para o contexto e acende a luz daquele quarto, você começa a sentir as emoções todas borbulhando ali. E aí Jesus fala assim: Eu tô aqui, sou a resposta para tudo, né? Então a gente nasceu para contemplar a Deus, né? Então a gente às vezes fica buscando em várias outras coisas suprir um vazio que só Deus. C.S. Lewis fala que a única coisa que pode satisfazer um coração que foi criado para a eternidade é Deus. Na verdade, fala que nada pode satisfazer um coração que foi criado para a eternidade. Então, a gente busca em vários lugares várias coisas, mas nada disso é suficiente porque é tudo vazio. Sim. É tudo um prazer que muitas vezes é momentâneo, né? É um prazer que, tá, eu fiquei feliz ali numa festa, mas no outro dia, e assim, eu já fui, cara, eu fui buscar prazer na festa. Chegava no outro dia, eu tava com uma ressaca moral, assim, nem de Uhum. bebida, tipo assim, cara, o que que eu tô fazendo? E aí eu queria mais, eu não, se eu for com mais constância, tipo assim, Sim. então a gente tentava suprir um vazio com outros vazios, tipo assim, a gente não deixava estar vazio, colocando várias coisas nesse lugar de Deus. E aí, uma hora, o meu mundo desmoronou.
Então, quando eu entrei, cara, uma hora eu também entrei nesse lugar, tipo assim, cara, minha vida não faz sentido. Onde tudo perdeu o valor. E o meu processo, ele foi mais demorado. O seu, assim, foi um dia você falou, cara, desmoronou, e no mesmo dia você falou, Jesus, me ajuda. E eu demorei um processo, assim, de lidar com todas as feridas que eu fui deixando ali. Tipo, não, vou colocar aqui nesse quartinho aqui, uma hora eu lido, né? E o processo, ele faz parte, né, do relacionamento com Deus. E que bom, porque Deus vai transformando a gente, nos transformando em uma pessoa melhor, vai ajustando o nosso ego, né? Então, assim, cara, Sim, independente sim, do sim. tempo de caminhada cristã, Deus sempre tem Tá. coisas para melhorar em Nossa, nosso coração. tem, tem sim. E, e a gente vê essa importância, né, dessas pessoas que vivem Jesus, que amam Jesus, que pregam Jesus e amam, com intencionalidade que não vai ser responsável, né? Eu não sou responsável, mas eu vou fazer tudo o meu melhor. E às vezes a gente vai passando por processos na nossa vida, né? E a gente fica assim, ah, mas onde que tá Deus, né? Assim, Deus, assim, se perguntando muito, querendo. E aí uma coisa que você falou interessante, você falou assim, vai lá cuidar da África, tem muita coisa para fazer lá, né? E em outras conversas que eu tive com pessoas que também eram ateus, e alguém falou, ah, tem um amigo que é ateu, você podia conversar com ele, e sempre tem esse questionamento, né? Tipo assim, ah, mas por que a fome na África? Por quê? E a minha pergunta é, onde que a gente tá? Uhum. Então, Deus se revela através das nossas vidas, né? Sim. Então, você viu Jesus através da vida da Luane, você viu que Jesus está transformando ela, tem alguma coisa diferente nela, e a gente se coloca como resposta na sociedade, né? Então, existem 7 esferas na sociedade que a gente pode ser luz nesses ambientes. Então, assim, é a escola, onde que Deus quer que eu esteja agora, né? Qual que é a estação? No ano passado mesmo, Deus falou comigo, ah, você vai para outra esfera da sociedade. Eu, Deus, que não seja política. Uhum. E aí, Deus falou assim, não, você vai continuar lidando com adolescentes. Aí eu, lidando com adolescentes, aí eu vou pra escola. E eu, tá, quando, onde, como, o que que você quer que eu faça? E Deus não falou nada. E aí uma pessoa me chamou pra conversar um dia, ela falou assim, cara, tem um projeto que você tem que fazer parte desse projeto que eu tô ajudando e tal. E tem tudo a ver com você. E aí é um projeto que fala sobre saúde mental nas escolas. Então, a minha experiência, pelo que eu já passei, né, com isso, e lidando com adolescentes, parece que foram as peças do quebra-cabeça, assim, foram se encaixando, que não faziam nexo. Então, a gente pode se colocar como resposta para Deus nos lugares, na sociedade, né? Então, onde Deus quer que você esteja, onde que Deus quer qual que é a estação que você tem para viver agora? E aí, um dia eu tava caminhando, tava correndo, né? E aí Deus falou o seguinte comigo: a chuva pode parecer ruim às vezes, mas é nesse período que as raízes se aprofundam. Só dá fruto quem passou pela chuva. Então, a chuva, muitas vezes, a chuva ela faz parte de uma estação. Então, assim, para a gente colher os frutos, a gente passa por um período que aprofunda o nosso conhecimento, né? Então, eu até fui ler sobre esse processo, né, de plantio, como que é feita essa questão, qual que é a importância da chuva, o solo, né? Então, para frutificar, precisa de um terreno fértil. Então, o nosso coração tem sido esse lugar de ser um terreno fértil para que Deus possa frutificar e Uhum. crescer e aprofundar as raízes, né? Sim. E para o fruto crescer, ele precisa de raízes profundas. E as raízes É, ninguém tá vendo. verdade. É, é, É isso aí. é fundo, é profundo e é no nosso relacionamento com Uhum. Deus. E é nitidamente. A gente vê o Sim. Fabrício com outra perspectiva. Outra pessoa e antes de saber, igual eu falei no começo, né? Então ele tá ali tocando, é ele Deus. Você vê a intimidade que ele tem com Deus hoje, né? O papai do céu, até quando ele falou, quando a esposa encontrou o papai do céu. Não, calma aí, calma aí. Conhecer Jesus aqui, mas a É. intimidade que você tem com Deus, assim, qual foi a maior mudança assim, que você viu no seu dia a dia, numa vida em que você não acreditava em Jesus e uma vida hoje caminhando com Jesus? Cara, assim, primeiro, é, crenças que me foram colocadas na minha vida sobre família, sobre paternidade, sobre marido e mulher, sobre futuro de sucesso, o que Aham, seria esse futuro de sucesso. Isso tudo foi assim, tu- por água abaixo. foi, sabe, tudo, tudo trocado pela o projeto dele. Então,
consigo ver o sucesso diferente hoje. Consigo visualizar uma família estruturada, consigo visualizar meus filhos que ainda não tenho. Tenho, mas tá pra chegar, né? Aham, já já. Já já. E, e a esperança, cara, de todo dia que me é renovada, sabe? A gratidão, coisa que eu não tinha, Aham. por coisas simples. E hoje você enxerga a vida mais leve do que quando você chegou, quando você Meu deixou Jesus? pai, meu Deus, demais. É muita leveza. E a gente tá aprendendo muito por esses dias Aham. sobre descansar enquanto Deus trabalha, né? Então, quando eu acordava muito preocupado, hoje eu não preciso mais de acordar muito preocupado. Tem dias que acontece, Sim. né? Mas a maior parte do tempo eu fico, ok, tá contigo. Quando vem as situações sinistras da vida no dia a dia, paizão, vamos lá. Aham. Eu tenho com quem contar, sabe? Eu tenho não só com quem, mas com alguém muito poderoso para contar, que tá preocupado. Alguém que preocupa com que roupa eu vou vir pro trabalho. Alguém que se preocupa com o que vou comer, se preocupa É na hora se eu não relacionamento. como na hora certa, se eu não tomo água, ele se preocupa. Uhum. Eles, ele gosta de ouvir minhas piadas sem graça, Uhum. sabe? Então, é um relacionamento extraordinário, sabe? É alguém que eu posso colocar. Se alguém, por exemplo, eu tenho selfies com o Papai do Céu. Tem cadeiras do meu lado, eu tiro selfie com ele Quem todos os diria, dias, gente? Eu era sabe? ateu. Olha só, Então, o ateu tirando foto com então, se alguém Jesus, vê por aí e falar, colocando duas cadeiras. sabe, eu falar, esse cara é louco, mas realmente, cara, Eu a sou fé louca é por loucura Jesus. mesmo. E é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E o ego que eu tinha, aquele orgulho, cara, nossa, eu não sabia que eu era tão doente. Aham. Eu não sabia que era doente até. A gente às vezes não sabe que É, precisa de ajuda até a gente ir atrás da ajuda, né? De fato. exato, sabe? Então, isso mudou muito pra mim, sabe? A minha visão de vida mudou. Nossa, muita coisa mudou. Muita coisa. Então, é uma vida muito mais leve, muito mais saudável, sabe? Aquela coisa assim de falar, caraca, e hoje? Fala assim, caraca, vamos lá, pai, sabe? Na minha vida, vamos lá, de casamento, bom, nos casamos, né, o ano passado, nos casamos em maio do ano passado, quero dizer. E aí eu falei, caraca, eu achava que era casado. E agora que nós somos casados mesmo, sabe? Nossa, foi uma festa maravilhosa, totalmente orquestrada por papai. Nossa empresa hoje é outra coisa, sabe? É totalmente E orquestrada por papai, honrando Deus, sabe? né? Até com isso aqui que a gente tá fazendo. Sim, cara. Eu até falo, pai, é isso aqui, eu venho aqui abrir a porta, porque a gente tem a É chave sua. física aqui, sabe? Então, as coisas que acontecem aqui, pra você ter ideia, os nossos clientes, todos eles vêm, a gente não vai atrás de nenhum. Todos vêm e ficam, sabe? Porque isso aqui é dele. Então, é um local, eu até falo assim, pai, esse local tem que ser conhecido como a Sala 919 de avivamento, Aham. sabe? É. Então, aqui é um ponto estratégico dele. E Então, como que a nossa vida, né, quando a gente começa a viver de fato esse evangelho, como que entra, né? Às vezes eu me pergunto assim, cara, como que as pessoas vivem sem conhecer Jesus? Porque minha vida, ela é rodeada por isso, né? Então, assim, eu acordo, eu penso em Jesus, eu acordo e penso como que eu posso fazer alguma coisa, como que eu posso cuidar do ministério, daquilo, ler a Bíblia, meu devocional, meu tempo, ler o livro, ajudar outras pessoas. A vida, ela muda completamente o sentido. sim. É um sentido assim, minha vida tem sentido, né? Quando eu encontrei Jesus, eu Tem. encontrei o sentido da minha vida. Então, a vida com Jesus, ela tem um sentido novo. Tem. Quando eu tô triste, né? Eu falo, gente, quando as pessoas elas não estão bem, o que ela faz? Por exemplo, ontem foi um dia que não foi muito bom pra mim. Assim, chegou um momento que eu tava assim, muito ansiosa, muito nervosa. Eu falei, cara, tipo assim, eu tava muito ansiosa, assim, com muita coisa. Aí eu falei, cara, eu preciso desacelerar. Tipo assim, eu preciso, senão eu ia ter um treco, assim. Aí eu peguei, subi. Aí fui olhar a vista e fui falar com Deus. Aí eu, Deus, por favor, me ajuda a lidar aqui. Tá difícil lidar com essas emoções hoje. E aí eu fechei os olhos ali, aí comecei a chorar, eu desabei assim no colo de Deus.
E aí eu falei, cara, era só disso que eu precisava. Tipo, eu não precisava ligar pra ninguém, eu não precisava. Eu pensei, eu falei assim, cara, será que eu ligo? Só que eu falei, cara, eu preciso ter esse momento aqui de ser vulnerável com Deus, Sim. de falar o que tá no meu coração, de expor o que eu tô sentindo no meu coração. Então eu falo, se não tivesse Deus, né, assim, quem que ajuda? Porque às vezes você liga pra alguém, já teve momentos de ligar pra alguém, ligar pra alguém, ligar pra alguém, ninguém conseguiu. Eu tô sozinha, e Deus me assim, ô, eu tô aqui, vamos conversar. Eu lembro que uma vez eu queria compartilhar um negócio com meu pai, e aí, na hora que eu fui ligar assim pra ele, Deus falou assim, seu pai tá aqui, fala comigo também, tipo, fala comigo, eu quero celebrar esse momento com você. Aí é verdade, depois eu conto. E aí eu peguei e fui passar um tempo ali, cara, eu fiquei horas ali, tipo, Deus, obrigado porque você abriu essa porta, porque você fez isso, porque você tá fazendo isso acontecer. Eu tenho um diário que eu vou escrevendo, eu sempre escrevo assim, oi Jesus, aí eu começo, hoje aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? E nem sempre é um diário de coisas boas que acontecem no meu dia, tipo, assim, tem vezes que eu falo assim, por que que você permitiu que isso acontecesse, não sei o quê, tipo, eu tô chateada com isso, porque ele é o meu pai. Ele é o meu pai, igual assim, cara, a gente amar Deus de paizinho, né? Tem coisas até que marcam as pessoas, porque teve gente que falou comigo que ficou impactada do fato de eu falar com as pessoas assim, de eu orar e falar assim, paizinho. As pessoas, paizinho, mas ele é meu paizinho que cuida, que se preocupa, que tá com a gente, né? E aí quando a gente pensa assim, cara, Deus preparou aquele momento com você. Foi um encontro, assim, torna tudo tão mais especial. Uma vez eu tava viajando e quando eu cheguei, eu falei, vou tirar aqui meu tempo com Deus. E na hora que eu sentei no sofá, o Espírito Santo falou assim comigo. Eu tava te esperando, eu tava doido pra conversar com você. Cara, eu desabei. Tipo assim, eu desabei. E eu tava com música animada, que tinha chegado da academia, eu tava com um fone com música animada, tipo assim, eu com a música animada aqui tocando e eu chorando, assim, tipo, como se fosse uma música mais instrumental, uma música ali leve, assim, falando, cara, tá com uma música animada e eu chorando ali, conversando com Deus. E eu falo, você queria encontrar comigo? Tipo assim, ele tava te esperando. Eu tava com saudade de você. Aí eu, cara, você tem saudade de mim? Tipo assim, ele tá ali o tempo todo conversando com a gente. Eu falo que o Espírito Santo é tagarela. Porque às vezes eu tô dirigindo, Deus tá falando alguma coisa, aí acho que quem passa fala assim, nossa, que pessoa louca, tá falando sozinha. Eu vi até um meme na internet de alguém falando assim, cara, eu te acho meio doido, eu já te vi passando na rua, eu não te acho muito normal e tal. Aí a pessoa, por quê? Porque você fica falando sozinho. Ele, pode nem ser crente conversar com o Espírito Santo, mas Sim. então, a vida do crente é essa, a gente se passa de doido, É. nós somos de fato. Mas o Espírito Santo conversa, assim, teve um momento de eu estar na aula e Deus começar a falar comigo e eu saí, assim, chorando aos prantos, assim, Deus, deixa eu assistir a aula. Ele falou, cara, o Espírito Santo quer conversar com a gente, é tão diferente do eu tenho que conversar com Deus, do eu tô te esperando pra Uhum. conversar porque eu quero conversar, eu quero saber como Sim. foi o seu dia, É. eu quero saber o que tá passando no seu coração. E ele sabe, mas ele quer que a gente conte pra ele, né, que a gente É. se abra, É muito desabafa. legal. E então, assim, a gente vê que, cara, Deus marcou aquele encontro com o Fabrício para que você pudesse viver tudo isso que ele sonhou para sua vida e você tem vivido isso. Deus marcou o encontro com você naquele dia, naquele horário, e assim, uma coisa que me marcou, que Deus falou comigo no meu aniversário de 28 anos, e eu queria, agora caminhando para o final, compartilhar isso com você, porque eu sei que Deus também pensou isso com você. Eu acordei e falei assim, Deus, obrigado, porque são 28 anos sendo amada por você no meu aniversário. E Deus me falou assim, Débora, não são 28 anos. Hum. Eu te amo há uma eternidade. E o dia que você nasceu, eu celebrei o seu nascimento, porque chegou a hora de você fazer a diferença na sua geração. Então, o dia que você nasceu, Deus celebrou o seu nascimento. E Deus sabia tudo que você passaria, mas ele celebrou porque ele sabia que um dia você teria esse encontro com ele. E ele esperou a sua vida até chegar aquele momento de tipo assim, é hoje o dia que Fabrício vai me encontrar. Não que ele vai te encontrar, o dia que você ia encontrar e abrir o seu coração para que ele pudesse entrar. E a gente entender que Deus ama a gente, ama a eternidade faz toda a diferença. Demais. Ele não te ama Demais. só do dia que você nasceu, não, ele te ama desde sempre, ele Isso. celebrou o seu E para nascimento. sempre. E sempre vai ser esse É. relacionamento de amor, de convivência com Deus, dessa entrega de te amar, o É. papai do céu, É, papai. um relacionamento Meu papa. vulnerável, Ele é lindo. ele é. É. Então, o seu testemunho pra gente que é líder traz como se fosse um refrigério pro coração, da gente entender, cara, não é nosso papel, óbvio que a gente vai evangelizar, a gente vai atrás das pessoas, a gente vai amar, a gente vai cuidar, a gente tá ali fazendo aquilo que Deus chamou a gente pra fazer. Mas o nosso papel principal é lançar as sementes. A gente vai continuar indo atrás das pessoas e lançando as sementes. Mas quem vai fazer frutificar é Deus. Então,
continue vivendo Jesus com essa intencionalidade, amando. É muito Amém. nítido pra gente poder viver o que Jesus está fazendo na sua vida. A gente pode desfrutar disso, de poder ver e viver esse amor Amém. É isso. junto com você. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Prazer compartilhar e é isso. Sempre em frente, descansando nos braços dele. Cara, e é relacionamento das coisas simples. Simples. É o que tenham feito. A Tem simplicidade do acontecido. evangelho não Simplicidade. tem muito mistério, Tem né? não. É buscar É, Deus, se é. relacionar com Ele. E, como eu falei, eu falo a sua história para todo mundo. E obrigado por compartilhar aqui com a gente o que Jesus fez na sua vida. O seu testemunho impacta muita gente, né? Todo mundo que escuta a sua história. E eu falo assim, Fabrício, conta a sua história para as pessoas, conta a sua história. Aí agora eu falei, não, vamos colocar o vídeo para falar, porque senão eu já pedi tanto o Fabrício contar a história dele para todo mundo que eu apresento aqui. O Fabrício, ele era até, conta a sua história, Fabrício. O bom é que ele gosta de falar, eu acho. Gosto demais, Porque senão ele vai demais. ficar de novo, essa menina tá me Amo pedindo. falar sobre isso. Em Aí todo agora, lugar. pelo menos, eu tenho um vídeo que eu falo assim, já viu a história do Fabrício? Olha aqui, ó. Toque play. Senão eu vou falar, liga aqui, Fabrício, conta aqui a história. Mas obrigada por compartilhar essa história com a Obrigado por gente. convidar. Tenho certeza que seu testemunho vai impactar muitas vidas.